Se você tem dificuldade de falar inglês ou até falar com um pouco mais de naturalidade em inglês, deixa eu te ajudar. Olha só, falar em inglês é uma das habilidades que a gente devia, em qualquer metodologia, desenvolver primeiro. Mas na grande maioria das metodologias tradicionais, a gente não faz isso primeiro. A gente deixa isso para um momento. Primeiro a gente constrói uma super base, fica lá 1 ano, 2 anos estudando, para depois começar a dar os nossos primeiros passos. Deixa eu te contar uma coisa. O som é o rei da comunicação. Se você não focar nele desde o comecinho, vai ser muito mais complexo fazer isso depois. E no começo a gente precisa começar primeiro, desenvolver musculatura, porque sim, falar inglês com naturalidade requer musculatura diferente da que a gente usa para falar português, ou seja, quando você faz trabalhos musculares para isso, dentro da minha metodologia, eu ensino trabalhos musculares para você desenvolver sons que você não faz em português. E outras coisas que são importantes a gente entender. Quanto mais você articular esses sons, mesmo que não saia tudo perfeitinho, certinho, desde o começo, ou seja, abrir a boquinha para falar, repetir em voz alta, ler em voz alta, tudo isso vai dar para você um pouco mais de ritmo e naturalidade. A gente só ganha naturalidade conforme a gente vai avançando. Então, quando a gente pega um texto, por exemplo, a gente espera, porque a gente fica muito tempo lá assistindo as coisas e vendo as coisas meio que passivamente. Quando a gente pega um texto e a gente vai ler esse texto em voz alta, é muito comum você ver um adulto ler um texto em voz alta em inglês assim: I went to the house. E pensa, isso não dá nenhuma naturalidade para você, mas obviamente que conforme você vai praticando esse mesmo texto e articulando em voz alta, I went to the house, I went to the house, I went to the house, I went to the house. Você vai repetindo, esse som vai ganhando corpo na sua boca, mas se você não fizer isso em voz alta, fica muito mais difícil. Além disso, eu gosto muito de ensinar para os meus alunos o MAIPA. O que é o MAIPA? É uma transcrição dos sons que você precisa fazer em português. Por que eu ensino através dessa técnica? Porque existe o IPA, o International Phonetic Alphabet, e o que acontece com esses sons aí do IPA? Eles são símbolos fonéticos bastante complexos. Para você ter uma ideia, eu estudei isso na faculdade, a gente fica 1 ano estudando, se aprofundando nisso. Então é muito complexo você aprender os fonemas ou os sons através do IPA. Então você já tem um conhecimento muito grande de fonética sem nem saber, porque você conhece o português. Você conhece o alfabeto em português e conhece os sons em português. Então quando a gente desenvolve essa técnica de transcrever os sons em português para você ler os sons de inglês, fica muito mais fácil.